Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra gente falar de dorama. Eu tô muito empolgada, principalmente porque já tinha um tempo que eu tinha colocado na comunidade perguntando se vocês gostariam que eu falasse de dorama e tal. E aí a resposta foi positiva, só que eu não falei mais. Inclusive na época eu tinha assistido Pousando no Amor, que foi o dorama completo que eu assisti e tal, e depois acabei não falando mais. Então estou muito ansiosa porque eu assisti Batalha das Solteiras e, gente, é o suprassumo do entretenimento do dorama e eu vou falar dele aqui com spoiler. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo. Quem sabe eu falo de mais doramas aqui para vocês no canal com vídeo longo e a gente tem mais tempo para falar sobre. Então, bora comentar sobre esse dorama maravilhoso que eu me diverti, Batalha das Solteiras. Se tem uma coisa que dorama sabe fazer, é pelo menos a sua sinopse ou seu tema principal. E mais uma vez, eu sinto que Batalha das Solteiras foi uma sinopse assim super criativa, né? Acho que a galera sabe contar a história. Batalha das Solteiras é um dorama tailandês de 6 episódios. E assim, gente, ó, são 6 episódios que eu maratonei, foi divertido, foi maravilhoso. Eu me encantei, eu shippei, eu fiquei nervosa e foi assim o suprassumo de tudo que é mais gostoso de dorama, né? E minha experiência com o dorama, eu não tenho muitas, assim, não assisti tantas coisas assim. O dorama que eu assisti por completo foi Pousando no Amor, que simplesmente me apaixonei, eu assim adoro e tal. Estou assistindo também Meu Demônio Favorito, é que assim, para eu falar sobre ele, acho que já passou um pouquinho do hype, né? Me conte aí, senão eu posso falar também. E Round Six, é claro, e também um dorama que eu assisti que era sobre distopia, mas já faz algum tempo. E Batalha das Solteiras foi uma coisa assim muito divertida. Pra mim, é o dorama mais divertido que eu assisti até agora, tá? Porque vocês viram que eu assisti bem pouco. Falando sobre essa sinopse, que é uma coisa super criativa, é um momento, né, em um mundo paralelo onde a maioria da população é mulher, porque houve uma pandemia e nessa pandemia os homens foram mais atingidos e aí começou a nascer mais meninas do que meninos, né? Uma proporção assim bem diferenciada, vamos dizer assim. O governo resolveu fazer o quê? Ó, os meninos que forem nascendo, a gente vai criar aqui na fazenda, a gente vai protegê-los, vai subsidiá-los e aí a gente vai criar algo para que, né, a população feminina também precisa de um conto de fadas. E eles criam um reality show. Então assim, galera, eu sou viciada em reality show, eu gosto de dorama, eu gosto de coisa engraçada, eu gosto de chip, então esse dorama foi perfeito para mim. E aí, durante esse reality que se chama Batalha das Solteiras, muita gente se inscreve, obviamente, só que todo mundo fala que é um reality onde as coisas são compradas, né? Então, no caso, eu acho que são 5 caras, se não me engano. O protagonista que é o Sam, aí a gente tem o Almon, tem o Max, tem acho que é o Jin, e eu não decorei o nome de todo mundo, tá, gente? Eu tenho um problema seríssimo com nomes de personagem, mas a gente tem, né, as meninas que se inscrevem geralmente têm mais poder aquisitivo, são mais da elite e tal, e todo mundo acha que é comprado. Só que, nesse ano especificamente, nesse reality show, a produtora do reality, ela resolve fazer algo diferente. Fazer uma loteria para pessoas, né? Você comprava um leite, ganhava um número, fazia o cadastro e iria ser sorteado a pessoa para poder concorrer. E nessas, a Day, que é a nossa protagonista, ela é sorteada. E a Day tem uma história muito, assim, é triste a história dela, mas ao mesmo tempo uma história muito de vencedora, guerreira, batalhadora, uma pessoa, né, muito boa de coração. A irmã dela tem câncer, então ela tá em tratamento, uma coisa muito difícil. E aí ela consegue entrar nessa seleção para poder casar. E ela vê que casando com alguém de lá, ela consegue subsidiar os tratamentos da irmã. Então é uma boa motivação e ela tem que fazer de tudo para isso acontecer. E é super engraçado, porque no começo parecia que eu estava assistindo um Round Six de mulheres desesperadas para casar, e a primeira prova, e tem a segunda prova. Eu, assim, fiquei apaixonadíssima, principalmente na primeira prova, quando vai ter ali sobre as perguntas, e nessas perguntas era sobre os caras e como que, tipo, ela nem ligava pra isso. Ela começou a ir, né, com as meninas, aí depois ela lembrava do que a irmã dela dizia. Então ela foi muito bem.
justamente para isso, por conta da irmã, porque ela pediu muito e tal. Então, assim, Batalha das Solteiras, inicialmente, é uma coisa assim, que você vai shippando, e aí você não sabe realmente com o que ela vai se dando bem. Até que a última pergunta, ela consegue acertar, mas ela não consegue chegar lá. Aí eu já fiquei com o coração assim, ai, meu dorama, socorro, me ajuda. E ela teve uma segunda chance, porque ela, para ser da loteria, ela é uma menina que dá muita audiência pro programa. Então eles vão deixando ela, dão bastante destaque para ela e ela vai alcançando muita popularidade. Só que sim, eu fiquei abismada que é uma história muito bem contada. E nós temos a Chanel e a Kwan, que é a pessoa que compra realmente o reality show pra filha dela. E nessa compra, ela acaba falando assim, não, minha filha tem que conseguir o melhor, ela vai ficar com o Sam, e a gente não entende o porquê, né? Até o final, que aí eu tô criando a minha teoria, e se vocês concordarem comigo ou não, comentem aqui nos comentários. E o reality vai acontecendo, a gente sabe que a Chanel, ela é a pessoa que quer também o Sam, que é o mesmo cara que deu muita química com a nossa protagonista, a Day. Bom, e os episódios vão acontecendo, tem aquela prova da comida, que eu achei, tipo, muito engraçado, né? E eu me vejo muito na personagem, a protagonista, que é a Day, porque assim, né? Você vai num encontro, você não vai fazer, tipo, a elegante. Por mais que tenham a irmã falando pra ela, não, você não pode ser deselegante no encontro e tal. Ela deixa um pouco de ser ela mesma, até porque ela quer comer muito. Então, eu sou assim, me chama pra sair que eu vou comer loucamente igual alguém comendo em qualquer dorama. E aí, cada vez mais, a Batalha das Solteiras fica interessante e tal, até que existe um momento dos flashbacks. Eu gosto muito de como o dorama consegue trabalhar as histórias, porque ele vai jogando os flashbacks pra gente poder entender um passado e conectando histórias do que pode acontecer. Isso em montagem, assim, é muito bom, porque ultimamente a gente eu, por exemplo, tenho assistido muitos filmes e séries americanas que é a mesma coisa, e ninguém inova, ninguém faz uma coisa de novo, e às vezes fazer o básico é importante. E nos doramas não, eu sempre fico surpresa do quanto as histórias são muito bem contadas e mostrando a história do Sam e da Day quando eram crianças, e a gente não entendia como que eles se conheciam, tinham o mesmo colar, então tudo ali é muito mágico de se ver e você fala assim, nossa, que doraminha gostoso, ao mesmo tempo que as coisas de dar risada acabam ficando para trás, né, porque a partir da metade do episódio você vai entendendo um pouquinho mais como que as coisas vão virando algo em relação à sociedade. O que são os rebeldes, né, que são aquelas pessoas que sabem do que acontece por trás desse reality show. Nós temos a figura da Val, que ela é a pessoa infiltrada dos rebeldes, que tá ali para desmascarar tudo que acontece nesse reality show, e desmascarando, ela vai descobrir também o próprio irmão, quem é o participante irmão dela, que também foi levado sem a mãe querer, né? Porque depois eles descobrem que as mães que deixam, depois eles conseguem visitá-las, algumas famílias, agora outras não, as mães não queriam entregar os filhos para o governo. E aí a gente descobre que o Amon, ele é o irmão dela e ao mesmo tempo é um grande traidor. Fiquei muito brava, mas ao mesmo tempo falando por que aconteceu isso e tal. Enfim, lá no final do dorama a gente tem todas as respostas, porém temos muitas pontas soltas e abertas, o que dá aí, sei lá, será que existe a possibilidade de uma segunda temporada? Eu não sei se dorama pode acontecer isso, mas se fosse para ter, acho que daria para fazer sim, tá? E no caso, a gente sabe que a Shao, ela foi a grande vencedora e ela acaba escolhendo o Max, porque é a pessoa com que ela se conecta, mesmo que ela saiba que o Sam seria a primeira escolha da mãe, né? Não dela, no caso. E ela vai contra a Kwan, que eu acho muito maravilhoso. E depois que a Day desmascara todo o reality show, eu acho aquilo incrível, que já viram uma coisa assim, tipo, meu, vai ser correria e assim, todo mundo indo atrás de todo mundo, eles fogem, porque depois todos os outros participantes também saem de lá, e começa ali a rebelião dos rebeldes, né? Porque como assim o governo faz isso com as mães? E aí já vira aquela coisa de um dorama fofinho, bonitinho de competição, vira algo sentimental a ponto de envolver uma conspiração ali da sociedade, uma manipulação de todo o reality show que acontece ali. Então, assim, eu amei essa história. Por fim, gente, o final desse dorama é assim, ai, conto de fadas.
o Sun e a Day têm filho e é tudo lindo e maravilhoso, até que nós temos uma cena pós-crédito. A cena pós-crédito é a dona Kwan lá olhando as fotos, porque uma mulher entrega para ela, olha, a gente achou ele, e olhando o Sun. E aí, segundo a teoria, eu dei uma pesquisada, vi o que as pessoas estavam falando na internet, eu acho que faz sentido, que é a Kwan olhando a foto do Sun e olhando a foto de um cara ali, e ela meio que olhando para a câmera. Então parece que ela queria o Sun para ficar perto do cara de quem ela amava antes de se casar com o pai, né? Com o pai da Chanel. Porque o pai da Chanel fala, ah, sua mãe não tá com a pessoa com que ela ama. Então, por isso que ela tem esse ressentimento. Então, senhora Kwan tem muito mais para falar do que apareceu nesse dorama. Então, sim, apesar da história ser muito bem contada, temos aí grandes pontas soltas. O que aconteceu com o Almon? Para onde que ele foi? Além disso, a história da Kwan é isso mesmo? Aquele cara último que aparece na foto é o cara com quem ela estava, né, apaixonada? O Sun, ele é filho desse cara? Como que essa história vai desenvolver? A gente só vai ficar nas teorias? A Netflix não renovou e nem desrenovou e nem cancelou, né, no caso, mas sigo aí, assim, intrigada com este final, mas o final dos nossos protagonistas foi lindo, maravilhoso. Me contem aqui o que vocês acharam desse dorama. Eu, assim, sigo apaixonada. Tudo que for falar, eu vou indicar esse dorama também. E é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais de dorama, não esquece de me seguir, se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo, vão nas minhas redes sociais também e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!